Era uma vez, numa terra distante, um jovem chamado José. Ele era um dos 12 filhos de Jacó, um homem bondoso e sábio. Mas José era especial, o filho favorito do seu pai. Um dia, Jacó ofereceu a José um presente muito especial, um casaco comprido, cheio de cores vivas e brilhantes. Era um símbolo do amor que Jacó sentia pelo seu filho. Mas os irmãos de José não ficaram nada felizes com isso. Os irmãos de José começaram a sentir inveja. Por que é que ele tem um casaco tão bonito e nós não? Perguntavam eles, com os olhos cheios de ciúmes. Certa noite, José teve um sonho muito estranho. Ele sonhou que ele e os seus irmãos estavam no campo, a juntar feixes de trigo. De repente, o feixe de José ficou de pé, e os feixes dos seus irmãos curvaram-se diante dele. Na manhã seguinte, José contou o sonho aos seus irmãos. Mas, em vez de ficarem admirados, ficaram ainda mais zangados. "Estás a dizer que vais reinar sobre nós?" disseram eles, cheios de raiva. José teve outro sonho. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas inclinavam-se diante dele. Quando contou o sonho ao pai e aos irmãos, Jacó ficou pensativo, mas os irmãos ficaram ainda mais irritados. Algum tempo depois, os irmãos de José foram cuidar dos rebanhos longe de casa. Jacó pediu a José que fosse ter com eles para ver se estava tudo bem. Quando os irmãos viram José ao longe, começaram a conspirar. "Lá vem o sonhador", disseram eles, com desprezo. Decidiram apanhá-lo, tirar-lhe o casaco colorido e lançá-lo para dentro de um poço vazio. Enquanto José estava no fundo do poço, desesperado e com medo, um grupo de mercadores passou por ali. Os irmãos decidiram vender José como escravo em troca de algumas moedas de prata. Depois, os irmãos voltaram para casa com o casaco de José sujo de sangue de um animal. Entregaram-no a Jacó, que ficou destroçado, pensando que o seu filho tinha sido devorado por um animal selvagem. José, por outro lado, foi levado para o Egito e vendido a um homem chamado Potifar, um oficial importante do faraó. Apesar de estar longe de casa, José manteve-se fiel a Deus e trabalhou com dedicação. Potifar confiava muito em José, mas a esposa de Potifar fez uma falsa acusação contra ele. Assim, José foi injustamente lançado numa prisão escura e fria. Mesmo na prisão, José nunca perdeu a esperança. Deus estava com ele, e José tornou-se responsável por cuidar dos outros prisioneiros. Certo dia, 2 homens tiveram sonhos misteriosos, um copeiro e um padeiro do faraó. José explicou-lhes o significado dos sonhos. Um deles seria libertado e voltaria ao serviço do faraó, enquanto o outro seria castigado. E tudo aconteceu exatamente como José havia previsto. 2 anos mais tarde, o faraó também teve sonhos estranhos. Sonhou com 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras e com 7 espigas cheias devoradas por 7 espigas secas. Nenhum dos seus conselheiros conseguiu explicar o significado. Foi então que o copeiro lembrou-se de José. Chamaram-no à presença do faraó e José explicou. O sonho significa que haverá 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome. É preciso preparar o país para este tempo difícil. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó nomeou governador do Egito. Durante os anos de fartura, José armazenou grandes quantidades de alimento para enfrentar os anos de fome. Quando a fome chegou, até a terra de Canaã foi afetada. Jacó enviou os seus filhos ao Egito para comprar alimento. Quando chegaram, foram recebidos por José, mas não o reconheceram. José, por outro lado, reconheceu os seus irmãos. Depois de várias provas, José não aguentou mais e revelou a sua identidade. "Eu sou José, vosso irmão." Os irmãos ficaram aterrorizados, mas José disse, "Não tenham medo. Deus enviou-me para cá antes de vós para salvar muitas vidas." José perdoou os seus irmãos e mandou que trouxessem o pai, Jacó, e toda a família para viverem no Egito, onde teriam alimento e proteção. Assim, José reencontrou seu pai, e a família ficou novamente unida. O perdão e o amor triunfaram, mostrando que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus nunca nos abandona. E assim termina a história de José, o jovem sonhador que, com fé e determinação, cumpriu o plano que Deus tinha para a sua vida.